Estamos de volta para encarar mais uma questão de ciências da natureza e suas tecnologias. Bora lá? É com você, professor. Olá, queridos pré-universitários. Estamos aqui novamente para fazer o comentário da prova de 2020 do Enem. Eu sou o professor Thompson Justa e hoje nós vamos trabalhar com as questões relacionadas à disciplina de Física da prova de Ciências da Natureza. Então, bora para a questão. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável, através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do... Vamos lá. Questão esta extremamente importante para o nosso cotidiano, que fala sobre um tipo de energia que é a energia renovável das usinas hidrelétricas, né? A gente pode falar aqui muitas coisas, mas é importante que se fale o mais fácil, o mais didático possível sobre as transformações de energia. O único momento em que você não tem movimento de turbina para gerar energia elétrica são nas células fotovoltaicas, porque elas recebem a radiação solar e essa radiação solar já é convertida diretamente em corrente elétrica, onde você, juntamente com a sua geradora de energia, né, a sua companhia energética, você interage de alguma forma para que você doe parte dessa energia que você está recebendo para a sua geradora de energia. E, obviamente, você não vai pagar por isso. Você está doando energia para ela. Beleza? Mas é a única situação em que não tem movimento. Movimento de turbinas. Se você tem numa usina hidrelétrica, tem o movimento da turbina, que vai gerar uma variação no fluxo magnético, que vai gerar a produção de energia elétrica. Uma termoelétrica, que não é uma usina renovável, a mesma coisa. Mas ela usa lá o quê? Ela usa combustível fóssil. Quando você utiliza as pás de um aerogerador, as pás de uma usina eólica, a usina eólica, quando gira lá, tem um movimento, gira, movimenta as turbinas para gerar energia elétrica. Então, tudo tem a ver com movimento. O movimento que vai gerar energia elétrica. Então, não esqueçam desse detalhe, porque quando você for ler os itens, muitos itens são muito parecidos. E aí, se você não estiver preparado para responder à identificação de que você vai precisar trabalhar com a ideia da geração de energia elétrica a partir de quê? A partir dos funcionamentos da lei de Faraday, você não vai conseguir resolver a questão a contento. Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui algumas análises. Em relação à energia renovável e energia não renovável. Claro que a não renovável são aquelas que utilizam combustíveis fósseis, carvão, petróleo, né?
urânio, material radioativo. E as renováveis são todas aquelas que se renovam dependendo de um certo tempo, né? Dependendo de uma certa captação daquela energia para que você possa trabalhar com ela. Existe a energia hidráulica. Aí você tem das marés, a maré motriz, né, a de ondas, que é utilizada aqui no Porto do Pecém, a própria hidroelétrica, né? Você tem a eólica, que utiliza o quê? Utiliza os ventos como relação para movimentação e geração de energia elétrica. Você tem também a geotérmica, que foi tema de uma questão, inclusive, da prova do Enem. A geotérmica utiliza o quê? Aquele aquecimento natural do círculo de fogo, né? O círculo do vulcanismo terrestre relacionado à energia geotérmica. E, entre outras, a gente pode também falar aí sobre a biomassa celulósica, por exemplo, que é utilizada, vou até botar aqui biomassa. Nós, por exemplo, utilizamos o álcool da cana-de-açúcar, né? Minha Nossa Senhora, que diabo foi que eu escrevi aqui? É álcool, tá? Álcool da cana-de-açúcar, enquanto que os Estados Unidos utilizam o álcool do milho. Mas isso aqui é mais para a gente observar que eles utilizam uma comida, né? Nós utilizamos a cana-de-açúcar, que... professor, a cana-de-açúcar é comida também. Sim, mas a gente vive sem cana-de-açúcar. E o milho, a gente vive sem milho? Tecnicamente não, porque é grão, né? Então afeta o consumo, não a cana-de-açúcar. E aí chegamos à chamada lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética. A força eletromotriz induzida vai ser menos a variação do fluxo magnético sobre o tempo. Professor, o que é o fluxo magnético? Fluxo magnético é o campo magnético vezes a área submetida ao campo, vezes o cosseno entre a normal dessa área e o campo magnético. Professor, e aí? O que é que nós vamos tirar dessa ideia? Se nós temos bobinas, né, girando, essas bobinas vão fazer variar o quê? Vão fazer variar o campo magnético. E ao variar o campo magnético, varia o fluxo. E ao variar o fluxo, produz uma força eletromotriz induzida, que, galera, é a mesma coisa que diferença de potencial. Vou botar aqui. Muito cuidado com essa questão, porque antigamente você observava que não era muito utilizado questões sobre indução eletromagnética, mas essa questão utiliza alguns dados sobre isso. E aí você tem a representação de uma usina hidrelétrica, né? Você tem o reservatório, o canal, o duto, aqui a turbina que vai girar. Essa turbina, ao girar, ela vai produzir uma variação do fluxo magnético, e essa variação do fluxo magnético produz uma diferença de potencial, que é utilizada na distribuição das linhas de força. Vamos aqui observar um pequeno vídeo sobre uma geração desse tipo, a geração de energia elétrica a partir de uma hidroelétrica. Deixa eu só mudar aqui a caneta para a seta.
podem observar que é uma micro-usina hidrelétrica, né? Onde você tem aí uma rotação, quando a água passa, seria a turbina, né? E a geração dessa movimentação da água vai gerar aqui a energia elétrica responsável aí por transformações de energia relacionadas a uma renovação de energia, né? Então, ok. Então, podemos chegar à conclusão de que a força eletromotriz induzida gerada nos terminais das bobinas é proporcional à rapidez do fluxo. Por isso que quando a gente observa a rapidez do fluxo, ó, a gente observa a rapidez do fluxo, olha aí, a rapidez do fluxo é justamente a lei, eu gosto de chamar de Faraday-Lenz. Por causa desse sinalzinho, nós temos a identificação para Lenz. Então, a lei de Faraday, temos que a força eletromotriz, ou a DDP, é formada a partir da variação do fluxo magnético. Consequentemente, para ocorrer um aumento da variação do fluxo, basta aumentar a velocidade angular de rotação das turbinas, das bobinas, ou seja, se elas girarem mais rápido, elas vão ter mais geração de energia elétrica. Então, a resposta D de dado. Então, gostaria de agradecer a paciência de todos e até a próxima. Tchau. Olá, queridos pré-universitários. Estamos aqui novamente para fazer o comentário da prova de Física, da prova de 2020 do Enem. Eu sou o professor Thompson Justa e gostaria que vocês observassem todos os detalhes dessa questão 99. Então, bora para ela. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Isso é importantíssimo. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Notem que está sendo colocado de forma linear, mas na realidade ela poderia ser colocada assim, correto? Até atingir a velocidade de 72 km por hora, também de forma linear. Então, 72 km por hora também poderia ser colocada assim. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Antes da gente passar adiante para as fórmulas, eu gostaria de trabalhar algumas ideias aqui. Você tem aqui o eixo, né? Você tem o O, A, B e C, beleza? Ele parte do O, de uma velocidade inicial 0, né? Que, obviamente, ele não está em movimento, ele vai entrar em movimento. E aqui ele vai entrar em movimento com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Até chegar a uma velocidade, que ele disse, de 72 km por hora.
Claro que aqui eu não posso trabalhar com essa unidade, eu vou ter que dividir por 3,6, dá 20 metros por segundo. Professor, por quê? Gente, é melhor transformar logo, porque está tudo em metros. Metros por segundo ao quadrado. O que é que eu vou fazer com quilômetros por hora aqui? Nada. Então, obviamente, eu vou ter que transformar. Lembrando que as distâncias entre os semáforos é de 500 metros. Então, vamos dizer aqui que nós temos um tempo de abertura para A, um tempo de abertura para B e um tempo de abertura para C. Não esqueçam que aqui você tem dois movimentos. Você tem o movimento retilíneo uniforme, beleza? E você tem o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado só quando a aceleração for diferente de zero, e o movimento retilíneo uniforme quando a velocidade for constante. Guardem todos esses detalhezinhos, porque nós vamos utilizar em várias etapas. Por isso que eu disse, essa questão ela não é difícil, ela é trabalhosa. E por ela ser trabalhosa, nós precisamos de muita atenção. Por isso, essa observação inicial. Então, vamos passar adiante. Vamos ver as fórmulas mais importantes, né, da cinemática. Lembrando que nós temos aqui o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, mas, na realidade, eu gosto de colocar o seguinte: no movimento uniforme, você tem dois tipos de movimento uniforme. Você tem o movimento retilíneo uniforme, que é o que nós vamos trabalhar, e nós temos também o movimento circular uniforme, que nós não estamos trabalhando, tá ok? A mesma coisa vale para o MUV. Nós temos o MUV sendo movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular uniformemente variado. Isso vai corresponder à trajetória. Mas como eu sei que a trajetória é retilínea, não precisa diferenciar. Então, nós temos que a velocidade é ΔS sobre ΔT, é a fórmula mais simples, né? Ou seja, uma taxa de variação da posição. Nós temos a aceleração, que é uma taxa de variação da velocidade. É V aqui, né? ΔS, é ΔV. E, obviamente, nós vamos tirar algumas fórmulas dessas duas outras fórmulas. Primeiro, se você observar que a velocidade é ΔS, o que é o delta? Professor, o delta significa uma variação. Se eu tenho delta florzinha, vale, meu senhor, parece um ovo. Então vai, florzinha final menos florzinha inicial. Gente, isso é uma flor, tá? Então, delta florzinha vai ser a florzinha final menos a florzinha inicial. Então, delta S vai ser o S final menos o S inicial, sobre o tempo. Se você fizer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, você vai encontrar esta querida fórmula, que é a fórmula do sorvete. Fala, professor, sorvete, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E essa outra da aceleração? A aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. Então, se você fizer os ajustes, você vai encontrar essa outra aqui de baixo. Vi você à toa. Vi você à toa. Beleza? E destas outras duas, nós podemos tirar a do sorvetão
né, que é a do ΔS V0T mais AT2 sobre 2, ou do Torricelli, que é vi vovô com duas amigas num triângulo social. Social. Para vocês não pensarem besteira. Beleza? Então, nós fizemos todas as... Professor, 90% das questões de cinemáticas estão aqui. 90% das questões de cinemática estão aí. Você resolve tranquilamente com essas formas. Professor, mas se tiver movimento circular, isso aí já é outra conversa. Mas para 90% das questões cinemáticas, nós temos isso aí. Então, vamos adiante. Tempo para atingir a velocidade de 72 km por hora, como nós já tínhamos feito, né? 20 metros por segundo. Aí eu vou utilizar a do vi você à toa. Velocidade final, velocidade inicial é 0, a aceleração é 1, o tempo T1. Então, encontramos o tempo T1 para que ele saia do 0 e chegue até 20. Beleza? Distância percorrida até o instante T1. Vamos utilizar a equação do ΔS V0T mais AT2 sobre 2, que a gente chamou de sorvetão. Então, ΔS1, V0, né, é 0, T, que foi 20, a aceleração é 1, 20 ao quadrado sobre 2. 20 ao quadrado é 400 sobre 2, 200. Olha, professor, então ele andou 200 até chegar a velocidade de 20 metros por segundo. Beleza. E o tempo para percorrer 200 metros com velocidade escalar de 200 metros por segundo. Então, vamos lá. Observando que ΔS, já que a velocidade é constante, é a velocidade vezes o tempo. E você vai ter 200 vezes T2, T2 igual a 10 segundos. Isso quer dizer que o tempo necessário para que eu comece a colocar o semáforo A corresponde a o semáforo A é acionado quando o carro estiver percorrido 400 km, ou seja, 200 mais os 200. É isso? Então, isso vai acontecer num tempo de 30 segundos. Professor, já posso eliminar alguns itens? Já, mas vamos continuar aqui a ideia. Para a abertura dos semáforos B e C, o carro deverá percorrer 500 metros, né, para B e 1.000 metros para C, que é o tempo que será gasto. Então, nós vamos ter, aí já com velocidade constante, um ΔS igual a V vezes o tempo. Então, você terá ΔSB, V, T3, 500, 20, que é a velocidade, T3, 25. Lembrando que eu já tinha os 30 segundos ligados, né? Então, eu tenho que somar com esses 25. Assim como o ΔSC, que é a velocidade, tempo T4, 50 segundos. Então, para o semáforo B está aceso, né? No verde, nós vamos identificar o valor. Nós vamos identificar o valor TA mais T3, ou seja, 30 mais 25. E o TC, TA, que é 30 mais 50, 80. Portanto, a resposta é D de dado, ok? Gostaria de agradecer a paciência de todos e até uma outra oportunidade. Tchau! Viu só como passou rápido? Quando se tem professores desse nível, a gente nem vê o tempo passar, não é verdade?
Na próxima semana teremos mais um encontro. E lembre-se sempre de tentar resolver essas questões você também. Só assim você vai conseguir se superar cada dia mais e ter bem mais segurança no Enem. Até a próxima!